fazer uma oração antes da gente começar, tá? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia tão especial, por aquilo que o Senhor tem falado a cada dia, a cada culto, a cada hora conosco. O Senhor tem nos animado, tem nos encorajado, e peço para que o Senhor continue falando a cada um de nós, tocando os nossos corações, que seja o Senhor aqui, não eu, que todos possam compreender, e que a tua palavra seja cada vez mais firme e forte dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, a Priscila começou falando o culto, né, na ministração do louvor. Uma coisa que é verdade, todos nós vamos passar por grandes dificuldades, grandes tribulações, a gente não sabe o que a gente vai passar. Mas diante de tudo e do que foi dito, que é para nós atravessarmos o Jordão para chegar na terra, pode parecer muito difícil. Mas a palavra que Deus diz para cada um de nós, que é o tema e o título dessa ministração é: o véu do templo está rasgado. João, o que significa isso? Como você chegou nisso? Então vou contar um pouquinho para vocês. Então, ano passado, como vocês sabem, eu fui para Ribeirão, fui estudar lá, e era meu ano de vestibular. E essa frase veio para mim, era mais ou menos em novembro, outubro, quando estavam chegando muito perto das minhas provas, e eu não acreditava que eu ia conseguir passar, porque eu sempre esquecia as matérias. Eu olhava e falava: nossa, eu não lembro disso, é muito difícil, eu não conseguia. Mas eu só sabia reclamar, eu só sabia olhar para as minhas dificuldades, e buscar Deus, orar e ler a Bíblia era uma coisa que não estava sendo uma realidade na minha vida. E um dia eu estava dormindo e, sempre quando Deus quer falar alguma coisa comigo, Ele faz com que seja bem próximo de eu acordar. Ele me passa a mensagem e eu acordo com o despertador, para que aquilo fique bem firmado na minha mente. Eu acordo assustado e fica aquilo na minha cabeça o dia inteiro. Eu fico pensando e fico meditando nisso o dia inteiro. E aconteceu exatamente comigo nesse dia, não me lembro quando foi, e eu acordei escutando essa frase na minha mente: o véu do templo está rasgado, muito alto, tanto que eu acordei muito assustado. E aí eu não sabia o que era, então eu acordei e fiquei pensando nisso, tomei meu café da manhã, já às 6 horas, então eu tinha que ir para a escola. Então eu fui para a escola, e chegando lá eu não conseguia parar de pensar no que significava essa frase. Por isso eu tive que mandar uma mensagem para minha mãe, e minha mãe me explicou o que significava. Eu tinha uma ideia, mas eu não consegui compreender totalmente o que significava essa frase. Então ela me explicou, não vou explicar para vocês ainda, porque a gente vai discorrer um pouco sobre isso. E ela me explicou, eu entendi, beleza. Comecei a ler o livro, né, tanto que eu já fiz aquela pregação para vocês, dos hábitos e pensamentos saudáveis lá da Joyce Meyer, né, pensamentos poderosos. E depois disso eu deixei Deus de lado. E, bom, linkando agora com a minha outra ministração, a última ministração que eu fiz, né, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado, eu falei para vocês o que tinha acontecido comigo, do tanto que eu estava desgovernado e que meus pais, né, Deus através dos meus pais, precisou me frear. E depois disso, minha mãe chegou para mim e falou, né, depois de eu ter compreendido tudo, de eu ter me comprometido a melhorar a minha alimentação novamente e a buscar a Deus, ela falou assim: João, você precisa começar a orar, você precisa começar a estudar o que é uma oração. E aí eles me indicaram os livros, eles me deram vários livros. E o primeiro livro que eles me mostraram foi o que mais me chamou a atenção. E o nome dele era Um Chamado a Orar. E é o que todo cristão tem, né? O trabalho do cristão é orar. E eu entendi que naquele momento, Deus estava me chamando, me convocando a ter uma comunhão com Ele, uma intimidade que eu nunca tinha sonhado em ter. A minha oração sempre foi superficial, era sempre voltada para a leitura. Então, quando eu ia fazer algum devocional, ia meditar alguma coisa, o que eu fazia? Senhor, muito obrigado por esse dia, pelas minhas vitórias, imagine ser melhor, blá blá blá, em nome de Jesus, amém. Essa era a minha oração. Fala comigo na leitura, em nome de Jesus, amém. Eu nunca quis me aprofundar nisso, eu nunca quis alcançar a plenitude da oração que Deus quisesse que eu chegasse. Então, esse foi o primeiro livro que eu li, eu terminei ele. Depois disso, um segundo livro, e esse era um livro que meu pai já tinha falado para mim há muito tempo atrás, eu acho que eu tinha, não sei, uns 14, 13 anos, ele estava lendo esse livro, e eu lembro que eu cheguei a olhar para esse livro e falei: nossa, se Deus quiser, eu nunca vou ter que ler isso aí, nunca vou ler esse livro. E foi exatamente o livro que eu li em seguida. Então, o primeiro livro que eu li era Um Chamado a Orar, porque Deus estava me convocando, Ele estava querendo me ensinar o que era uma oração. E segundo, depois que eu compreendi qual era o meu chamado, o livro chama Crescendo em Oração. Então, Ele me convocou a orar, e depois
nesse chamado de orar, Ele está me desenvolvendo. E lógico, são dificuldades, tem dia que eu leio, tem dia que eu não leio, teve vezes que eu passei uma semana inteira sem ler, e eu tenho sentido muita falta. A minha vida, a minha semana é completamente diferente. O meu humor, o meu entendimento, as minhas atividades qualquer são totalmente diferentes quando eu não estou na presença de Deus. Tá, João? E o que isso tem a ver com o véu do templo está rasgado? Então, a gente sabe, né, que antigamente, nos tempos de Moisés, foi estabelecido um santuário, um templo, onde Deus habitava ali. E esse véu separava o santo, o lugar do tabernáculo chamava o santo, que era onde os sacerdotes podiam entrar, ou seja, a habitação humana, do Santíssimo, do Santo dos Santos, que era onde Deus estava, e o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez ali para interceder por nós, pelos nossos pecados. Porém, quando Jesus morreu, aconteceu isso. O versículo está transcrito de Mateus 27:51, e ele diz o seguinte: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Era um fim de todo um ciclo. Era um fim de um véu que separava os seres humanos de Deus. Nós estávamos agora livres através de Cristo para acessar Deus a todo momento. E é exatamente isso que significa essa ministração. Era exatamente isso que Deus queria me dizer. O véu do templo está rasgado. Jesus rompeu o véu do templo. João, mas olha o que está acontecendo na minha vida. O véu do templo está rasgado. Você tem acesso a Deus. Qual é a tua dificuldade? João, Deus mandou fazer isso. João, você viu o resultado das eleições? O véu do templo está rasgado. Jesus abriu. Nós temos acesso através dele direto a Deus. Ele nos chama, nos convida a esse relacionamento, porque Jesus pagou o preço por nós. E aí, nesse site chama God Questions, que é para responder algumas perguntas de curiosidades bíblicas, ele diz assim: durante a vida de Jesus, o Santo Templo em Jerusalém era o centro da vida religiosa dos judeus. Era ali onde os sacrifícios de animais eram executados e onde a adoração, de acordo com a lei de Moisés, era seguida fielmente, porque a gente sabe que a partir do tempo os sacerdotes se tornaram extremamente corrompidos. Em Hebreus 9, de 1 ao 9, nos diz que no templo um véu separava o Santo dos Santos, que era a habitação terrena da presença de Deus, que foi o que eu falei para vocês, do resto do templo onde os homens habitavam. Isso significava que o homem era separado de Deus pelo pecado. E lá em Isaías 59, versículo 2 diz, o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Então, esse véu significava justamente isso. O pecado estava nos separando de Deus. Apenas o sumo sacerdote tinha a permissão de passar pelo véu uma vez por ano. E isso está lá em Êxodo 30:10 e em Hebreus 9:7. De entrar na presença de Deus, representando Israel, e de fazer expiação pelos seus pecados. O véu sendo rasgado de cima para baixo é um fato histórico. O que significa ser um fato histórico? É uma coisa extremamente grandiosa que desde o momento que aconteceu deve ser lembrada até o fim dos nossos dias. O véu do templo ter sido rasgado deve sempre ser um motivo de lembrança, de felicidade e uma memória muito poderosa nas nossas vidas. Quando você estiver passando por uma dificuldade, quando você estiver desanimado, quando você acha que você não vai conseguir, você tem que lembrar do que Jesus fez por você. Você tem que lembrar de que Ele rompeu o véu do templo. Ele te ligou diretamente a Deus. Ele te ligou à fonte suprema de poder. Não tem nada que você não possa fazer. Não tem um rio que você não possa ultrapassar. Não tem uma dificuldade que você não possa vencer. Porque o véu do templo está rasgado. E era isso que Deus queria dizer para mim. João, você acha que você não consegue lembrar das matérias? Você acha que você não consegue fazer a prova no tempo correto? Você acha que você não sabe fazer uma redação? O véu do templo está rasgado. Você tem acesso direto a mim. Eu tenho acesso direto à fonte de todo o poder e de todo o conhecimento. E a gente não usa. A gente vai ler mais para frente, tem uma frase do livro que diz: a oração ela é tão simples, ela é tão fácil, que muitas pessoas deixam de fazer ela. É tão simples você chegar a Deus, você pode estar no seu dia a dia, no trânsito do carro, lembrar de alguma coisa e colocar diante de Deus. Mas é tão simples assim, que a gente não consegue dedicar 5 minutos do nosso momento à coisa mais importante. A vida de Jesus foi vitoriosa do jeito que foi, porque ele vivia as noites e as madrugadas ajoelhado. Ele percebia que ele estava ficando fraco, que ele não ia conseguir, ele deixava o sono dele de lado, ele deixava o descanso dele de lado, ele deixava os prazeres dele de lado, para ficar a madrugada inteira diante de Deus. E o que acontecia? A pastora já trouxe. Toda vez que Jesus se colocava diante de Deus, ele tinha uma experiência nova e reveladora
que ia revelando cada vez mais o propósito dele. E muitas vezes a gente não sabe daquilo que Deus quer para a gente, do que se a gente pode viajar ou não, se a gente pode comer isso ou não, porque a gente não ora para Deus. Quanto mais saber o nosso propósito, quanto mais saber o que Ele deseja da gente. O significado profundo desse evento, aqui ó, é explicado em grande detalhe em Hebreus. Então, foi onde eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei não, né? Eu retirei, que está lá em Hebreus 9, que fala um pouquinho disso. É explicado em grande detalhe em Hebreus. Essas coisas eram uma sombra das coisas por vir, e todas apontam para Jesus. E, através de sua morte, os crentes têm acesso direto a Deus. Qual desculpa você tem depois disso? Que você tem acesso direto através de Cristo Jesus a Deus. Que desculpa você tem para estar desanimado? Que desculpa você tem para ficar com medo? Que desculpa você tem para não querer fazer? Você tem acesso direto a Deus. A chave já foi aberta, já foi destravada. O véu está rompido. O véu do tabernáculo era um lembrete constante de que o pecado nos torna ineptos para entrar na presença de Deus. Era uma acusação constante do diabo dizendo que nós estávamos separados de Deus pelo pecado. E Jesus veio justamente para romper essa trava. O fato de que a oferenda de pecado era oferecida anualmente e inúmeros outros sacrifícios eram repetidos diariamente, serviam para nos mostrar graficamente que sacrifícios de animais não podiam permanentemente expiar o pecado. Então era por isso que cada vez que uma pessoa escorregava ou fazia um pecado, ela tinha que ir lá e apresentar sacrifícios e ofertas para Deus. Mas hoje em dia, Jesus terminou com tudo isso. Ele foi o sacrifício necessário. Ele aboliu tudo e hoje, através de uma simples oração que você pode fazer enquanto você está sentado no seu banco aqui, você tem acesso e perdão pelos seus pecados. Jesus Cristo, através de sua morte, removeu as barreiras entre Deus e o homem. Por isso, podemos agora nos aproximar dele com confiança e audácia. E entrar na presença de Deus, entrar no Santo dos Santos com audácia, com poder. Porque Deus não nos deu espírito de temor nem de medo, mas de amor e de moderação, de ousadia, de coragem, de audácia. Nós temos esse caminho livre, nós temos esse acesso livre. Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você. E a gente só consegue chegar lá com confiança e audácia. Acabou de ser dito aqui no púlpito. O reino do céu é tomado à força e pelos que se apoderam dela. Você tem se apoderado da força de Deus? Você tem se indignado com as coisas que têm acontecido hoje em dia? Como assim, João? O Carlinhos falou nas bem-aventuranças, que foi uma coisa que eu apliquei muito na minha vida. Ele falou assim: bem-aventurados são aqueles que clamam por justiça, são aqueles que têm sede de justiça. Mas é justiça de ficar bravo com as coisas que estão acontecendo? É justiça de querer ficar fazendo as coisas com as suas próprias mãos? Ou igual eu falo, de querer, matar e socar certas pessoas que estivessem na minha frente? Não é essa justiça. Quem tem sede, quem tem fome de justiça, não quer fazer com as suas próprias mãos. Quem tem sede e fome de justiça, anseia pela justiça de Deus. E a pessoa que anseia pela justiça de Deus, ela se prepara, ela se transforma. Ansiar pela justiça de Deus é ansiar pela vida de seu filho. Como nós ansiamos pela vida de Jesus? A gente se prepara, a gente ora, a gente deixa o nosso coração ser transformado. Será que você tem sido uma pessoa sedenta e faminta de justiça nesses tempos, do modo de Deus? Você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a Bíblia? Você tem sido uma pessoa que tem buscado pela palavra de Deus, sendo que o certo na sua vida é inegociável, não tem negociação? Ellen White diz, no livro Refletindo a Cristo, página 199, precisamos buscar se quisermos achar, precisamos pedir se quisermos receber, e precisamos bater se quisermos que a porta se abra. A porta está fechada na tua vida, está tendo dificuldades, não está vencendo, está derrotado, está querendo que Deus faça isso na tua vida, mas não está acontecendo, está querendo almejar uma evolução, algum cargo melhor na sua vida, mas você não está conseguindo. Você está batendo? Você está buscando? Porque se você buscar, você não acha. Quando você perde alguma coisa, você tem que procurar incansavelmente. Jamais perca Jesus de vista. Mas se nesse momento, eu e você, nós nos identificarmos que Jesus se perdeu nas nossas vidas, que Ele está perdido, então busca, procura, bate, porque Deus vai abrir a porta para você, Ele vai te mostrar. Martinho Lutero disse: assim como o trabalho dos alfaiates é consertar roupa e do sapateiro é fazer sapatos, assim também é o trabalho dos cristãos, é orar. Será que você tem orado?
Será que você é realmente um cristão? Eu posso muito bem falar que eu sou um engenheiro. Eu sou um engenheiro. Eu faço trabalho de engenheiro, eu construo prédios, eu faço obras, então eu não sou engenheiro. Eu sou cristão, eu digo que eu sou cristão. Você está orando? Então você não é um cristão. É muito simples. Falar, eu posso falar qualquer coisa. Deus está olhando para as suas atitudes. O teu trabalho é orar. A música diz: o teu trabalho, o teu único trabalho é descansar em mim. É o único trabalho que nós temos. Confiar em Deus, porque o resto Ele faz. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Santificação, 144.000 pessoas que são semelhantes a Cristo. Você precisa formar hábitos corretos na sua vida religiosa. Qual um deles? A oração diária. Você tem orado constantemente? Estabeleça rotinas. Se você fala assim: João, eu deixo a minha oração para o meu tempo livre. Essa é a maior engano do diabo na tua vida, você deixar seu tempo livre. Porque aí você trabalha o dia inteiro, tem as coisas para você fazer, e aí quando você chega no final do dia, já era. E muitas vezes Deus quer nos acordar de madrugada, nos chamar de manhã. Quantas vezes eu já acordei de madrugada sabendo que eu tinha que orar, fiquei brigando com Deus e voltei a dormir? Não tem hábito na nossa vida de oração, a gente tem que desenvolver isso. A oração diária é tão essencial ao crescimento na graça e mesmo a própria vida espiritual como alimento temporal ao bem-estar físico. Sabe quando você está há muito tempo sem comer, não deu tempo de comer, você fala assim: nossa, estou passando mal, nem fala comigo, eu só preciso comer. Você está quase desmaiando? Você tinha que estar assim espiritualmente. Nós deveríamos estar assim, ansiando pela oração, tipo assim: esqueci um dia de orar, meu Deus, eu estou passando mal por isso, eu preciso me debulhar, eu vou perder minha noite inteira aos pés de Deus. Era assim que Jesus fazia. Devemos acostumar-nos a elevar muitas vezes os pensamentos a Deus em oração. Os seus pensamentos, né? Foi a pregação que a pastora disse, que nós estamos sendo pesados e a gente está sendo achado em falta na balança com relação aos nossos pensamentos, porque eles não têm sido elevados em oração. Será que o que você pensa pode ser colocado em oração diante de Deus? Ou será que, mesmo em pensamento, você não tem nem pensado em Deus? Se a mente vagueia, devemos fazê-la retornar. O diabo vai tentar ao máximo para você não chegar para orar, mas a partir do momento que você se ajoelhar e falar com Deus, o negócio destrava. Só que mesmo assim, o diabo ele é muito engraçado, né? Porque ele ensina a gente a ser preguiçoso, mas ele não é preguiçoso. Ele passa uma coisa para a gente que ele não é, porque o diabo trabalha muito. Você está ali, venceu, está ajoelhado orando, e de repente ele manda um pensamento qualquer do dia a dia, uma coisa que você tem que fazer para amanhã, e você se perde na oração. Então é isso que a gente tem que estar fazendo. A gente tem que estar sempre vigiando, sempre fazendo a mente retornar para o alvo. Foi exatamente o que a Dona Anice falou: nos revestindo de toda a armadura do cristão para estarmos protegidos contra as setas do maligno. Mediante perseverante esforço. Será que a gente tem perseverado? A gente vai ver mais para frente uma frase muito importante que diz assim: não basta apenas começar a orar, mas mais importante que isso é perseverar, é continuar orando. O hábito finalmente fará que isso seja fácil. Vai chegar a partir de um momento que você acorda no dia, a primeira coisa que se pensa não é o seu trabalho, não são as coisas que você tem que fazer, é que horas que eu vou orar hoje. E você vai acabar fazendo isso de primeira, porque isso torna tão importante, é algo gravado na tua mente que fica fácil, é livre. Não podemos, por um momento, separar-nos de Cristo com segurança. Não existe estar longe de Jesus e segurança. Jesus e segurança são uma coisa que são inseparáveis. Jesus e segurança, e o diabo e insegurança e medo e desânimo estão do outro lado. Se você perdeu Jesus nesse momento da sua vida, se você não tem visto isso no seu dia a dia, você não tem orado, porque o trabalho do cristão é orar. Então, se você não tem orado, você perdeu Jesus de vista. Procure, porque sem Jesus não há segurança, principalmente nesses tempos. Na primeira prova, você vai cair. É uma das coisas que minha mãe estava falando. A perseguição nem começou ainda e a gente tem medo de fazer a obra de Deus. Eu tenho medo, eu tenho vergonha de distribuir um livro. Eu não preciso nem falar, é só chegar e entregar um livro para a pessoa. E isso a gente tem medo, a gente tem vergonha. Podemos contar com sua presença para nos assistir a cada passo, mas somente observando nós as condições que Ele mesmo estabeleceu. O Senhor necessita de homens e mulheres que levem consigo para a vida diária a luz de um piedoso exemplo, que no caso é Jesus. Homens e mulheres cujas palavras e ações
mostrem que Cristo habita no coração, ensinando, conduzindo e guiando. Mas para você ensinar, para você conduzir e para você guiar, você precisa saber, você precisa estar preparado. Deus quer formar líderes, Deus quer formar pessoas semelhantes a Jesus, que por onde passem, arrastem multidões e convertam várias pessoas durante o dia. Mas primeiro, a gente precisa carregar essa diária luz que Deus tem mostrado dia a dia, não só aqui na igreja, mas especificamente na vida de cada um. E aí sim, nós teremos esses homens e mulheres cujas palavras e ações, não basta falar qualquer um pode falar, as suas ações têm que mostrar que Cristo habita no teu coração. E essa avaliação do alto não cabe a mim, não cabe a ninguém aqui, cabe a você em oração com Deus, mas se você não ora, como é que você vai saber? Não tem como. Ele necessita de homens e mulheres de oração, que ao lutarem a sós com Deus, ou seja, quando está só você e Deus, não tem mais ninguém para te ajudar, porque toda ajuda necessária é Deus, não tem mais ninguém. Quando tiver só você e Deus, você ser vitorioso. Quando você estiver lá na rua, por exemplo, e aparecer uma tentação, uma dificuldade sua que você tem, e você está lutando, e está só você, se você fizer, ninguém vai ver. São nesses momentos que Deus está testando o caráter e as ações dos filhos dele, se ele pode contar ou não. São poucas pessoas hoje em dia com quem Deus pode contar. E ele encheu uma igreja de 50 a 60 pessoas que ele espera que ele possa contar. Cabe a cada um de nós nos dispor a isso, porque os meios já foram liberados. O véu do templo está rasgado. Então, homens e mulheres de oração, que ao lutarem a sós com Deus, obtêm vitória sobre o eu e saem para partilhar com outros aquilo que receberam da fonte do poder. Uma das reclamações do ministério tem sido qual? O ministério dos pregadores. A gente só traz pregação de derrota, a gente só traz pregação de que não estamos saindo do lugar desde 10, 11 anos atrás. E pessoas de oração são pessoas de vitória. E pessoas de vitória, com vitória sobre o eu, elas saem para partilhar aquilo que receberam. Se você não tem trazido vitórias nesse púlpito, se você não tem trazido vitórias para a sua família, para as pessoas ao seu redor, você não é uma pessoa de oração, porque você não tem vitória para compartilhar, você não está com Deus. Deus aceita aqueles que crucificam o eu e os torna vasos de honra. Aqueles que crucificam o eu, é aquela pregação que foi feita na igreja. Negue-se, é simplesmente negue-se. Naquele momento que você está pensando em fazer uma coisa errada, diz: Jesus, nesse momento, mais uma vez, eu morro para que o Senhor nasça nas minhas atitudes. Eu morro para que o Senhor nasça nas minhas palavras, nos meus hábitos, no meu dia a dia, naquilo que for fazer. Sempre que você for perceber isso, é uma batalha constante, é uma batalha eterna, até a vinda de Jesus. Eterna não, né? Mas é uma batalha um pouco longa, porque até a vinda de Cristo. São, então, essas pessoas, esses homens e mulheres de oração, nas mãos dele, nas mãos de Deus, como barro nas mãos do oleiro. E Deus opera a sua vontade por intermédio deles. Deus tem operado a sua vontade por seu intermédio. A palavra dele, a vontade dele, aquilo que ele deseja para a tua vida, a luz dele tem chegado através da sua vida para as outras pessoas. Deus pode te usar? Será que Deus pode te usar? Será que você está preparado? Se Deus mandar você ir para um lugar hoje levar a palavra para o irmão, você tem uma palavra para entregar para ele? Tais homens e mulheres recebem poder espiritual. Você não nasce pronto, você não é bom, você não é autossuficiente. Jesus rasgou o véu do templo para que através dele você chegue a Deus. Entenda, essa é a mensagem principal do culto. Nós não somos nada. O véu, o pecado, nos separa de Deus. Só que Jesus rompeu e não há limites para isso agora. Com Jesus, nós podemos tudo. Tais homens e mulheres recebem poder espiritual, eles são preparados. Cristo vive neles e o poder do seu Espírito lhe assiste nos esforços. Ele vai estar sempre te amparando. Se você cair, se você pontear um pouquinho, ele vai estar lá para te ajudar. E se você for uma pessoa que segue as leis de saúde e tem uma mente livre, você vai estar sempre, a sua mente estará sempre livre ao acesso de Cristo. E você consegue discernir tudo. Você discerne tudo, Paulo diz, né? O homem espiritual discerne tudo e de nada é discernido. Entendem que devem viver neste mundo a vida que Jesus viveu, uma vida isenta de egoísmo. Será que a gente está preparado para isso? Eu ainda não estou preparado para isso. Viver uma vida como a de Jesus é simples, a vida de Jesus. Se resume assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha onde dormir.
E eu falei, Jesus deixava tudo para passar a noite inteira orando. Você está disponível para isso? Você está disponível para deixar tudo? O seu status, a sua fama, o seu carro, o seu dinheiro, os seus familiares, a pessoa que você gosta. Você está livre para deixar tudo isso por Jesus? Uma vida de uns 144 mil, ela é isenta de egoísmo. Pensa numa pessoa egoísta, você está olhando para ela. E ele, né, Jesus, os capacita a dar a seu respeito um testemunho que atrai pessoas à cruz do Calvário. Será que as pessoas olham para mim, para você e falam, nossa, aquele lá vai há 10 anos na igreja e não mudou nada, para que eu vou na igreja se não mudou nada? Ou será que as suas atitudes e o fato de você estar aqui na igreja chama a atenção das outras pessoas? Tipo, você é diferente. As outras pessoas olham para você e querem ser iguais. As outras pessoas olham para você e elas falam assim, nossa, mas tem alguma coisa diferente, eu quero entender o que é aquilo ali, o que é isso? Ele é diferente, ele é melhor, as coisas que eles fazem dá certo, sabe? José na casa no campo dava certo, essas pessoas da Bíblia. Será que você tem atraído as pessoas à cruz do Calvário? As pessoas têm olhado para você, que é uma luz menor, e têm conseguido chegar na luz maior? Você tem sido uma fonte de luz nesse mundo cego para chegar na verdadeira salvação? E aqui, esse foi um dos livros que eu li, Crescendo em Oração, e aqui ele diz uma coisa muito poderosa, né? Porque o ser humano ele tem a tendência de entender tudo errado, né? A gente olha para a Bíblia aqui, e olha para os grandes homens da Bíblia e fala, nossa, eu quero conhecer essa pessoa, esse cara era um homem de oração, ele era um homem poderoso, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer aquilo. Deus teve que esconder o corpo de Moisés, senão eu ia idolatrar ele. Idolatra todo mundo, menos a Deus e seu Filho, que são que merecem todo respeito e toda admiração, porque é através dele que tudo acontece, é através deles que tudo é possível. E aí, ele diz uma frase muito poderosa aqui, ele vai fazer uma reflexão, inclusive sobre um homem que está bem presente no nosso dia a dia, né? Somos chamados a sermos o terceiro Elias. Então, vamos ver um pouquinho da vida dele. Elias era um homem fraco, com uma natureza como a nossa. Isso aqui ele não está tirando da cabeça dele, a gente vai ver um versículo mais para frente. Ele tinha tendência ao medo e ao desânimo. Todo mundo tem medo e desânimo aqui. Todo mundo tem a tendência ao medo e ao desânimo. Quando vem alguma coisa, uma notícia ou o resultado das eleições, vem medo, vem desânimo. Veio para mim e veio para a maioria, ou se não, todas as pessoas da igreja. E tinha as mesmas fraquezas e tentações que enfrentamos. Resumindo, Elias podia ser qualquer uma das pessoas que está sentada aqui. Porém, tinha uma coisa diferente nele. Contudo, sua vida de oração ainda assim era muito eficaz. Tiago enfatizou esse ponto para nos encorajar a orar, até mesmo diante de nossas fraquezas. Elias era um homem fraco, a Bíblia diz isso, para que a gente não idolatrasse, sujeito às mesmas paixões. Ainda assim, sendo um homem como nós, foi um homem poderoso em oração, porque ele entendeu que o véu do templo estava rasgado. E aí está lá em Tiago 5, né, que diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Será que você é um homem de oração poderoso assim? Elias era um homem fraco. De natureza, Elias era semelhante a cada um de nós aqui. Mas ele era poderoso na oração. Não é que ele era poderoso na oração. Ele tinha um Deus poderoso ajudando ele, que dava cada vez mais forças para ele. Ele entendeu o rompimento do véu e se achegou e nunca mais saiu da presença de Deus. Ele nunca mais saiu do Santíssimo. Ele orou e não choveu. Será que você tem esse poder na oração? E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. A história de Elias é a história não de um grande profeta de Deus. Você tem que olhar para Moisés, você tem que olhar para Josué, você tem que olhar para Elias, e tem que ver que essas pessoas são iguais a você, eles não têm nada diferente de você. Não são grandes pessoas de Deus, mas o grande Deus é o profeta. E foi o que a Priscila falou na ministração. Essas pessoas todas morreram, nenhuma delas estão aqui. Mas o Deus delas, o grande e poderoso Deus delas, está aqui para nos ajudar cada dia. Está aqui para nos mostrar, para nos levar à salvação e para nos auxiliar nas nossas lutas. Então, não pense em você que existe alguma coisa de diferente. Nós somos semelhantes a eles. A diferença é que eles entenderam que havia um grande Deus. E por isso, eles se tornaram grandes homens. Porque tinha um grande Deus por trás de tudo aquilo. E a mesma coisa por nós. Se nós não entendermos que há um grande Deus por trás de tudo e nos apegarmos totalmente a Ele, entrarmos no Santíssimo através desse rompimento do véu que Cristo fez e não sairmos nunca mais, seremos obras maiores, faremos ainda.
Talvez nos surpreendamos quando nos encontrarmos com Elias na era vindoura. Ele pode ter sido um homem fisicamente fraco e inexpressivo de acordo com os padrões humanos. Muitas pessoas falam, chegar no céu, quero conhecer isso, quero conhecer aquele. Chegar lá, você vai se decepcionar e ver que é uma pessoa exatamente igual a você. A única diferença é que ele se dispôs e se entregou totalmente para Deus. Ele tinha uma vida de oração. Uma vida de uma pessoa ajoelhada em oração é uma pessoa que se mantém de pé em todas as lutas e em todas as dificuldades. Só que você tem que pagar o preço, você tem que estar ajoelhado para poder estar sempre de pé nas dificuldades. Quando nos depararmos face a face com os grandes homens e mulheres da Bíblia, talvez fiquemos surpresos ao descobrirmos o quanto são exatamente como nós. É a fé num grande Deus que produz um grande homem ou mulher de Deus. E é exatamente isso. Se você não tem fé, você não chega na oração. Porque como é que você vai orar, entre aspas, por um nada, se você não acredita que Deus existe? É a fé num grande Deus, num Deus que através do seu Filho rompeu e nos deixou acesso livre a Ele, tendo todo o poder disponível, vai nos produzir grandes homens e mulheres de Deus. E é o que Deus deseja para cada um de nós aqui. O nosso chamado é ser semelhante a Cristo, é ser semelhante a Elias, sermos grandes homens de Deus, poderosos. E aí a Ellen White diz assim: alguns, temendo sofrer perda de tesouros terrenos, não vou aplicar só para o financeiro, qualquer coisa que é muito importante para você. Então, algumas pessoas, que têm medo, eu não vou dizer algumas não, vou dizer a maioria das pessoas que têm muito medo e não querem de jeito nenhum abrir mão do seu eu, negligenciam a oração e o reunir-se para a adoração de Deus, para que tenham mais tempo para dedicar às suas lavouras, aos seus negócios, para que, eu não vou orar aqui porque eu preciso do meu tempo livre aqui, eu preciso assistir meu vídeo, eu preciso comer isso, eu preciso fazer tudo. Jesus não volta ainda não, preciso fazer um ano de faculdade. Eu falei isso no começo do ano. Eu cheguei para minha mãe e falei assim: nossa mãe, eu não queria que Jesus voltasse, queria poder fazer o primeiro ano de faculdade, porque eu achava que a vacina ia apertar tudo naquele tempo. Então, mostra quem verdadeiramente está soberano no nosso coração. A gente deixa a bênção de Deus para nos dedicarmos às nossas lavouras, aos nossos interesses, aos nossos negócios. E Jesus mostrou justamente ao contrário. O sono, que é uma coisa extremamente importante, Jesus falou: eu deixo isso de lado, porque nada é comparado à oração. Jesus se fortalecia e esse cansaço para ele podia até ser físico, mas mentalmente e espiritualmente ele não era abalado por isso, porque ele tinha Deus. Mostram por suas obras a que mundo eles dão mais valor. A qual mundo você dá mais valor? Você quer construir coisas aqui ou você quer construir coisas lá? Sacrificam privilégios religiosos. E aí muitas vezes a gente reclama que não tem as experiências das pessoas da Bíblia. Eu queria que acontecesse isso comigo, eu queria ver Deus, eu queria ouvir a voz de Deus melhor, eu queria ter visões, eu queria ter tudo isso. Mas você sacrifica tudo isso para dedicar às suas lavouras e aos seus negócios. Então a sua resposta é: por que eu não consigo ter experiências com Deus? Por que eu não evoluo? Porque você dedica grande parte do seu tempo para os seus negócios, que são essenciais para o crescimento espiritual, sabe? Se você deixasse isso por um tempo de lado, você veria o quanto vai te fazer bem, o quanto essas experiências te alimentam e vai te dando força pelas coisas desta vida e deixam de obter o conhecimento da vontade divina. Não aperfeiçoam o caráter cristão e não alcançam a medida de Deus. Põem em primeiro lugar seus interesses temporais mundanos e roubam a Deus o tempo que deveriam dedicar ao seu serviço. Ladrões, pessoas que roubam o que era destinado a Deus. 1/10 no mínimo de tudo deve ser dedicado para Deus, fora as ofertas. A diferença é que a vida dessas pessoas, a vida de Cristo, a vida de Elias, foi uma vida de oferta. Essas pessoas, Deus assinala. Que pessoas? Pessoas que não aperfeiçoam o caráter cristão. Pessoas que dedicam tempo aos seus lavouras e seus negócios. Essas pessoas, Deus assinala, Deus crava, Ele fala que é certeza, receberão maldição em vez de bênção. Você quer isso para a tua casa? Você quer isso para a tua família? Você quer receber maldição em vez de bênção? Você quer receber desgraças e mais desgraças em vez de chuva, em vez de poder, em vez de comunhão com Deus? E do livro, continuando, fui colocando vários trechos desse livro, conforme a pregação, e ele diz: a tarefa central de permanecer em Cristo é conversar com Jesus.
é a oração. E nós temos que permanecer. Jesus não pode, nesse momento, jamais. Foi uma das coisas que minha mãe falou para mim. Ela viu o quanto eu estava empolgado com outras coisas de oração e leitura. Ela falou assim: João, aproveita nesse momento que eu vou te falar uma coisa. A outra coisa que você não pode perder nesse momento de vista jamais é Jesus. Não perca jamais Jesus de vista, principalmente nesse momento. Não podemos perder ele de vista. Devemos estar sempre conversando com ele. É tão simples que qualquer pessoa pode fazer. A pessoa que não sabe nem falar, não pode fazer. Mas tão simples que muitos não a fazem. Jesus tem muito para dizer para nós, mas ele permite que nós determinemos o ritmo da conversação. Enquanto você der corda, Jesus vai falar e vai te revelar e vai mostrar coisas grandiosas e experiências que vão te alimentar a dar mais corda ainda. Mas se você cortar, ele vai esperar. Se começarmos, ele continuará a conversação enquanto continuarmos nela. Quando paramos, ele para e espera até que comecemos uma vez mais. Só que a gente não sabe até quando você vai poder parar. Você vai arriscar? Você vai querer arriscar? Ou você vai querer se desenvolver cada vez mais com Deus? Ele responde no nível em que nós comunicamos com eles. Tem tido experiências com Deus? Tem conseguido saber a vontade dele, revelações? Ele tem te mostrado palavras novas? Você tem se desenvolvido e se santificado? Top! Você está se comunicando muito com ele, porque ele está te dando muita coisa. Não tem tido vitórias? Uma vida fraca? Está estagnado faz anos? Não acontece nada de novo na tua vida? Só derrota, desanimado? É no nível que você se comunica com ele. Tá assim? Então é porque você não conversa com ele. Você não ora. A Ellen White disse: só abre para quem bate, só acha quem busca. A oração, esse é um autor americano, tá? Chama Bounce, e esse aqui eu coloquei uma fotinha do livro dele, e ele disse, né, no livro: a oração não deveria ser considerada como um dever, sabe, aquela coisa chata. No começo vai ser chato, sim, é difícil no começo, mas depois de um tempo você vai passar a ter prazer nisso. Então, ela não deve ser um dever, mas ao contrário, como um privilégio a ser desfrutado, um raro prazer que sempre revela uma nova beleza. Deve ser aquele momento do dia, quando, sei lá, vou viajar, vou orar, e é o momento do dia que eu vou orar. Sempre revela uma nova beleza. Jesus, sempre que se ajoelhava e se prostrava diante de Deus, Deus sempre revelava uma nova beleza, um novo propósito para ele. E do mesmo modo seria com a gente. O problema é que ele responde no nível em que nos comunicamos com ele. A gente não se comunica com ele. Sempre revela alguma nova beleza. Você sempre vai chegar com uma palavra nova, com algo novo que Deus te revelou. O problema é que muitas vezes ficam com inveja, né? Tem gente que chega aqui na frente e manda bala na pregação, sabe, fala, revela um monte de coisa nova e fica assim: ah, Deus, eu não sou como essa pessoa, e fica indignado com Deus, se revolta contra a pessoa que está aqui na frente, mas a pessoa não sabe nem um terço da dedicação que o outro teve. Para essa pessoa, para as pessoas que têm experiências com Deus, orar não é um dever, é um privilégio, um raro prazer. Sabe uma coisa que é raro, que é incomum, que é uma coisa absurda, fora do normal? Tudo que é com Deus é um raro prazer, tem que ser um raro prazer, e sempre revelará alguma nova beleza, principalmente na oração. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não precisa vir com formalidade, com palavra bonita para Deus. Ele se comunica com todas as pessoas de qualquer classe social, de qualquer nível. Ele está dando para a sua sinceridade do seu coração. Ele quer saber do teu coração. A gente está cansado de saber de como Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, de como o fariseu com palavras lindas se engrandecia diante de Deus e aquilo não chegava, e de como um publicano que com 5, 10 palavras não olhava nem para o céu, de tanta vergonha que tinha, e Deus ouviu a oração dele. Não que seja necessário a fim de tornar conhecidos a Deus do que somos. Deus sabe, conhece a gente melhor do que nós mesmos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Deus não vem aqui, Ele não entra nesse mundo caído, Ele não rebaixa Deus para falar com a gente. A oração nos eleva a Ele, nos leva até o céu. Inclusive, a música que nós cantaremos daqui a pouco fala isso: orando, eu me entrego ao meu Deus, e orando, eu posso até tocar o céu. E é verdade, orar nos leva até o céu. Sabe quando você ora e você fica todo arrepiado e você consegue sentir verdadeiramente a presença de Deus, e Ele fala com você e te leva na palavra e te mostra as coisas grandiosas e revelações que até então você não sabia? É exatamente isso. É se comunicar com Deus com sinceridade, como um amigo. Então, a oração
nos eleva a Deus. Quando Jesus andou na terra, ensinou a seus discípulos como deveriam orar. Instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre ele todos os cuidados. É aquele versículo. E lançando sobre ele todos os seus cuidados, porque ele tem cuidado de nós. E a certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também para nós uma certeza. É muito interessante aqui, né? A Bíblia está cheia de promessas. E uma que Jesus repetiu pelo menos umas 20 vezes na Bíblia é: se vocês pedirem em meu nome com fé, o meu Pai vai atender. Então por que a gente não recebe? Porque a gente não acredita na Bíblia. A gente fala que a Bíblia é um livro sagrado, não sei o que tudo, o manual de vida até aqui, mas a gente não acredita na Bíblia. Porque o que ela fala a gente não põe em prática. Se a gente acreditasse no que está escrito na Bíblia, a gente não estava nessa condição hoje em dia. A gente já estaria orando e estaria muito mais evoluído. Porque se a gente acreditasse, a gente saberia da urgência do tempo. Se a gente acreditasse, a gente saberia da importância da oração. Mas a gente não acredita. E não acreditar é chamar Deus de mentiroso. Isso é muito grave. Com as nossas atitudes, nós chamamos Deus de mentiroso. As atitudes contam muito mais que nossas palavras. E as nossas atitudes têm chamado Deus de mentiroso. Porque a gente não acredita na Bíblia, nas promessas da Bíblia. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas. Jesus, como Elias, eram exatamente iguais na natureza. Só que Jesus, desde o começo de sua vida até o final, aos 33 anos de idade, ele compreendeu isso. Jesus não precisou escorregar para aprender. Jesus foi um homem sábio, porque ele viu os erros e se apartava deles. Ele não precisava cair para aprender. Ele já aprendia com o erro dos outros. E ele estava sempre em comunhão com Deus. Ele estava sempre na direção de Deus. Ele sempre sabia o que ele tinha que fazer, porque ele estava orando. Aí não sabe o que fazer, faz a coisa errada porque não ora. E aí tem que sobrecarregar a liderança ou algum irmão que tem mais comunhão, com tanto pedido, com tanto direcionamento, porque não ora e não sabe o que fazer. Sendo que a vontade de Deus era que cada um tivesse, todos os dias, em seu momento de oração, experiências espirituais diferentes com Ele. Mas não tem, porque não está disposto. Então, o nosso Salvador identificou-se com nossas fraquezas. Ele viu como é que era na pele mesmo ser. Não que ele já não soubesse. Tornou-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Está cansado e acha que dormir é a solução? Acha que separar um tempo para você é a solução? Não é a solução. É se colocar diante de Deus e buscar dele novos suprimentos de força. Esse era o segredo de Jesus. Assim como o segredo de Sansão era não descumprir o voto de Nazireu, o segredo do poder e da autoridade de quem Jesus foi era a vida de oração dele. Ele seria mais forte sempre. Ele é nosso exemplo em tudo. Não tem nada que ele não deu exemplo para a gente. É um irmão em nossas fraquezas. Pois como nós, foi em tudo tentado. Está em Hebreus 4,15. Ou seja, falei de Elias, dei o exemplo dele, mas nosso principal exemplo, e que foi semelhante a nós, exatamente igual a nós, é Jesus. Ele é um irmão em nossas fraquezas. Ele sentiu na pele o que é a fraqueza, o que é a dificuldade. A diferença é que Jesus se prostrou diante de Deus, ele se jogou completamente. E a gente não, a gente acha que a gente consegue. Mas, sem pecado como era, sua natureza recuava do mal. Suportou lutas e agonias da alma no mundo de pecado. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e um privilégio. Foi o que ela falou. Assim como para o físico a gente precisa comer, a oração é do mesmo modo para a nossa vida espiritual. E Jesus, entendendo isso, a sua humanidade, quando ele veio para cá, tornou para ele uma necessidade. Ou seja, não tem como viver sem. Você não vive sem água, você não vive sem comida. E um privilégio, sempre revelado para ele uma nova beleza. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Não basta começar a orar, é necessário que você persevere no seu chamado. Se Jesus, que é o nosso Salvador, o Filho de Deus, entendeu isso, quanto mais nós, débeis e pecaminosos mortais, devemos sentir. E a gente julga que não é necessário, e a gente acha que a gente é beleza, a gente só entende que Jesus morreu lá, beleza, vou fazer
aqui minha oração se eu pedir perdão pelos meus pecados, ou faz igual eu fazia, vou até fazer, então faz uma oração lá, aquela reza do seu dia a dia, que é sempre igual, lê a tua leitura e não avança. E o que vai acontecer a partir de um tempo? Você está sempre se dedicando para Deus, né? Está sempre fazendo as coisas, e nada acontece de novo para você, porque você não está em comunhão com Deus. Uma hora você vai parar, uma hora você vai desanimar. Agora, a pessoa que está verdadeiramente ligada a Jesus e entendeu mais uma vez que o véu do tempo está rasgado para qualquer dificuldade, ela está sempre prostrada diante de Deus, e sempre uma nova beleza para ela é revelada, uma experiência que fortalece ela para coisas muito mais difíceis. E se nós tivéssemos aproveitado todo esse tempo que Deus nos deu, né, todos esses 10, 12 anos que Ele vem nos revelando a palavra, quão diferente a gente estaria aqui hoje em dia. Não haveria medo, não haveria desânimo na igreja. Todos estaremos felizes pelo que estaria acontecendo, pelo que está acontecendo. Mas a gente não está. Eu não estou apontando para vocês, estou falando como a minha vida se encontra, porque a gente não aproveita as oportunidades. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte de seu ilimitado amor. E confirma exatamente o que o outro livro falou. Nós ditamos o ritmo da conversação. Quanto mais eu dou para Deus, mais Ele vai falando, mais Ele vai botando fogo no meu combustível. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco. Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E contudo, há tanta manifesta relutância de nossa parte para tornar conhecidas a Deus nossas necessidades. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina delante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabiam pedir ou pensar, e contudo oram tão pouco, e tão pouca fé exercem. Os anjos olham para nós e falam, é inacreditável o que eles estão fazendo. Os anjos, que não têm pecado e vivem diariamente com Deus e sabem o que é, olham para nós como loucos. Nós somos taxados como loucos, porque Deus, inclinado, Ele está com o ouvido inclinado, Ele está pronto para atender o que você pedir no nome dEle, com fé, mas a gente não ora. E ela diz, tão pouca fé exerce, oram tão pouco, são tão fracos, tão bobinhos. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus, deleitam-se em estar em sua presença. As coisas de Deus são deleitosas para você, que eu sinto que dizer, lá no céu, quando a gente estiver lá, é só Deus. A sua vida vai ser Deus, você vai ser destinado a adorar a Deus, a servir a Deus. Se você não consegue fazer isso aqui, você não tem muito o que fazer lá. Consideram a comunhão com Deus como seu mais alto privilégio. Não tem nada acima disso. Nada toca nesse horário. Sabe quando você tem alguma coisa muito importante que você quer fazer e você marcou aquele horário para fazer e você fala, nada vai tocar no meu horário. Pode cair no mundo que eu vou fazer o que eu quiser, não estou nem aí. O seu tempo de oração tinha que ser assim, pode estar caindo no mundo, eu vou orar, porque é o meu mais alto privilégio e eu vou estar em paz com isso. E contudo, os filhos da terra, que tanto precisam do auxílio, que só Deus, ou você pode procurar em pessoas, em carros, em qualquer coisa desse mundo, você não vai encontrar. Só Deus pode dar. Parecem satisfeitos com andar sem a luz de seu Espírito, a companhia de sua presença. Jesus chama os cristãos a sermos a luz do mundo, sal na terra, a luz do mundo. Só que as pessoas a quem Ele chamou não têm a luz do Espírito. Se a gente não tem a luz de Cristo, como é que a gente vai resplandecer alguma coisa? Só se for você, vai qualquer um no mundo aí, porque de gente com boas intenções que estão a fim de ir para o céu está cheio. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. Então, uma das formas, João, não sei, não estou vencendo meu pecado. Olha para a tua oração, ela está sendo negligenciada. Porque os que não oram são facilmente envolvidos pelo diabo e incitados a pecar. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Imagina se Deus simplesmente falasse assim, então vocês não querem saber de orar? Então beleza, eu vou largar vocês aí, fica aí então. O que viraria do mundo, o que viraria de nós? Porque mesmo não orando, Deus intercede por nós. Jesus intercede por nós e Deus tem misericórdia de nós. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé
para abrir o celeiro do céu. Lembra quando a Dona Anice sempre fala que o céu está cheio de janelinhas com bênçãos para abrir, só que a gente não destrava, a gente não recebe porque a gente não destrava. A oração é a chave, junto com a fé, para destravar e cair um mar, um dilúvio, mas a gente não recebe porque a chave está na nossa frente, a chave está ali, só que você não pega, você está com preguiça de chegar lá. Onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? E eu queria destacar uma palavra: eles são ilimitados. Tem um problema grande? A graça de Deus e o poder dele são maiores ainda. Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. Nesse momento, não se desapegue de Jesus. Perdeu ele, vai lá, procura, bate, que você vai achar, porque ele está disposto ainda há tempo. Mas vai chegar um momento que você não vai ter esse tempo. E aí o diabo facilmente te leva. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça. Ele sabe que se ele cortar a tua comunhão com o Criador, você não é nada. Nós não somos nada. Se ele corta a oração e bota um orgulho no teu coração, acabou. O diabo não precisa fazer mais nada. Se você mesmo vai se destruir. Para que não obtenhamos, pela súplica fervorosa de fé, graça e poder para resistir à tentação. O segredo de tudo é a oração. É uma vida de vitórias com a oração. E aqui foi a frase que eu citei, foi George Miller quem disse, e ele diz: não é suficiente começarmos a orar, mas precisamos, com paciência, aqui está a paciência dos santos, e confiantemente continuar em oração até que obtenhamos uma resposta. Muitos, a maioria, pode até sair daqui e começar a orar, vai durar uma semana. Para você obter uma resposta, você tem que pacientemente e confiantemente continuar a oração. Mas tem uma coisa que eu te garanto, certeza, por experiência própria: a partir do momento que, sinceramente, você se inclinar diante de Deus, na primeira oração que você for fazer, na primeira semana, Deus vai te dar muito combustível para você continuar. Você vai ver como que a tua semana vai ser diferente, você vai ver como tudo se transforma, como a sua mente abre para entender. Quando você começa a orar, a sua mente destrava, e você começa a compreender como funcionam as coisas, como funciona o mundo espiritual, como as coisas estão acontecendo hoje em dia e como você deve se portar. E aí, para encerrar, então eu citei para vocês 2 livros, né? Coloquei para vocês algumas citações do livro Crescendo em Oração, e esse que foi o primeiro, né, o pioneiro que Deus começou a falar comigo sobre oração. E aqui ela vai começar a falar um pouquinho sobre uma história, né, sobre um exemplo que ela nos deu. Qual, João? Moisés tinha acabado de libertar Israel do Egito, tinham passado pelo Mar Vermelho e estavam caminhando para uma terra prometida. Quem decide aparecer no meio do caminho? Os amalequitas. Então eles vão lá e atacam primeiramente Israel. Então Israel é atacado no meio do caminho. E nisso, então, Deus ordena a Moisés para que eles se preparem, porque eles teriam que batalhar e derrotar os inimigos. E aí, ela vai encaixar como a oração foi a chave para que Israel tivesse a vitória, e vai fazer comparativos. Então, conforme a gente for caminhando, eu vou explicando para vocês. Olha só, essa fase vitoriosa da história de Israel, por que era uma fase vitoriosa? Porque tinha um líder, tinha um homem que se despiu de tudo, que se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e decidiu seguir a Deus. Ele enxergou que o véu do templo estava rasgado para a vida dele e ele usufruiu de tudo. Ele orava e ele tinha comunhão com Deus. E a consequência disso foi uma nação vitoriosa das mãos de Moisés. Em primeiro lugar, que o inimigo é derrotado enquanto oração. Isso não é novidade para ninguém, não deveria ser. E liderados então por Josué, né, porque Moisés foi então para o alto do monte orar, junto com Ur e Arão, e Josué ficou para liderar os homens para a batalha. Israel lutava contra Amaleque. Israel é uma ilustração do Espírito, daquilo que é certo em nós. E Amaleque ilustra a carne. E é exatamente o que diz em Gálatas 5,17. Vamos abrir lá. Gálatas 5,17.
Para quem não está achando, está na página 1361. Diz assim, então, Gálatas 5:17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. Israel pelejava contra Amaleque, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de não consigais fazer o que quereis. Você está prosseguindo, Israel está prosseguindo, o Espírito de Cristo está te levando para a terra prometida, você está no caminho. Quem aparece no meio? É um sujeitinho trabalhador, né? A Daniela que fala, esse diabo é um sujeitinho trabalhador. Quem aparece no caminho para te atormentar? Amaleque, que é o diabo. E aí vai pelejar, vai ter a peleja entre a carne e entre o Espírito. E aí, ninguém pode fazer mais nada por você. É você que tem que se decidir quem vai vencer. Qual é uma das armas mais poderosas que vai te ajudar a escolher o lado correto? A oração. E é o que diz em Gálatas 5:17. Um se opõe ao outro, e eles estão sempre brigando. Um não quer deixar o outro fazer a vontade do outro. Essa luta nunca cessa na vida de um filho de Deus. Teremos batalhas na mente até a vinda de Cristo. Ela tem duas naturezas, duas personalidades em si. O espírito renascido e vivificado, aquela parte em que quando você se batizou, você falou, eu estou morrendo para mim e deixando Jesus viver na minha vida. Só que o diabo não vai ficar olhando. Morada do Espírito de Deus. E tem a carne pecaminosa, que é a parte que é o seu pêndulo para o pecado, que o diabo vai estar sempre te lembrando para você fazer a coisa errada, que não quer fazer a vontade do Senhor. Então, do mesmo modo é com nós. Deus nos tirou, então Deus, através de, lógico, do libertador que é Cristo, nos tirou do pecado, nos tem levado durante o deserto, o deserto é batalha, tentação, luta, que é onde a gente vai crescer espiritualmente. Então Deus tem nos levado por meio desse deserto de lutas. Ele pode ser árduo, mas é para o nosso bem, é para o nosso caráter. E Deus tem nos levado. Porém, chega o diabo no meio do caminho, Amaleque, e nos ataca. E vai sempre nos atacando, sempre nos pegando pelo caminho. A gente vai ver aqui, que fala aqui, Deus disse que essa batalha entre Israel e Amaleque seria de geração em geração. Ela perdura até os dias de hoje. O Espírito lutando contra a carne. O Espírito lutando contra a carne. A carne sempre impedindo o Espírito de caminhar pelo deserto e chegar pela terra. Falando assim, não, o deserto é muito difícil. Eu não quero parar. Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para onde a gente estava. Amaleque sempre tentando forçar e sempre tentando te jogar. E o Espírito sempre te empurrando. Vai, filho, eu estou com você, te ajudo. O véu do tempo está rasgado. No final de Êxodo 17 e 16 está escrito: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Essa guerra vai durar. Enquanto você não pisar na terra, Amaleque vai estar sempre tentando te encher o saco. Já vai estar sempre tentando te fazer desistir. Sempre te atacando. Israel parecia que ia dar tudo certo, né? De repente vem um povo e pau, ataca. O diabo vem e te dá uma só. Você vai estar caminhando bem, de repente o diabo aparece com tudo. Se você vai ficar de pé ou não, é a tua vida de oração que vai me dizer. A batalha continua para sempre. Todo cristão verdadeiro, que é filho de Deus, ou seja, todo cristão verdadeiro, lembra que eu falei, o trabalho do cristão é orar. Você ora? Parabéns, você é um cristão verdadeiro. Você não ora? Então você não é. Então, todo cristão verdadeiro, que é filho de Deus, anseia pela experiência prática da vitória sobre a carne. Quando você está começando na oração, as pequenas vitórias, as coisas que você já faz, que você vence, uma coisa que você não conseguia comer, sei lá, você não conseguia ganhar um chocolate e não comer, você conseguiu. Isso te dá ânimo, isso te dá força. Todo mundo quer ter vitórias, porque isso vai te motivando cada vez mais. Você experimenta essa vitória orando. Simples. O versículo 11 do mesmo capítulo de Êxodo 17 diz: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Será que nessa igreja Deus pode olhar e ver pessoas com mãos erguidas, mãos clamando pela misericórdia e pela salvação dele? O fato de Deus manter você fraco fisicamente, porque você é fraco, qualquer coisinha, qualquer tentação do diabo a gente já descoberta, é para obrigá-lo a se tornar uma pessoa de oração, a levantar os braços a Deus buscando sua ajuda. Você tem reconhecido e tem levantado suas mãos para buscar a ajuda de Deus? Você tem feito igual Moisés, rogando por todo um povo, por tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Você tem orado, você tem se prostrado diante dele? Mas ampliemos nosso horizonte. Pessoas espirituais lutam energicamente contra Amaleque. Por isso que ela diz, pessoas espirituais, pessoas que são de Deus,
pessoas que estão dispostas a deixar tudo por Ele, lutam com todas as suas energias, estão com Cristo, lutam com tudo contra Amaleque, que é o poder da carne, o poder deste mundo e o poder de Satanás. Fazem com a espada da palavra de Deus o que foi lido no comentário da Bíblia, que a primeira espada que Josué empunhou foi a espada do Espírito, revestimento da armadura do cristão. E pelo testemunho de suas vidas, terão vitória enquanto orarem. Se sua vida está tendo vitória, você pode ter certeza, se você está vendo que uma pessoa está evoluindo, está caminhando, e está tudo dando certo na vida dela espiritualmente, é porque ela está ajoelhada na maior parte do tempo da vida dela. Ela está prostrada diante de Deus e ela consegue estar erguida diante das dificuldades e das batalhas. Terão vitória enquanto orarem. Quando Moisés levantava sua mão, Israel vencia. Mas quando abaixava sua mão, Amaleque vencia. Enquanto você estiver com suas mãos erguidas e próximo de Deus, com Jesus sempre em vista, batendo e buscando, buscando e achando, você vai vencer. Porém, se você abaixar sua mão, abaixar sua retaguarda, deixar o orgulho entrar e achar que você pode, a carne vai vencer. A razão de muitas campanhas evangelísticas acabarem com bênçãos apenas superficiais e passageiras deve ser procurada das mãos levantadas dos filhos de Deus. Como será que foi o impacto que a gente fez? Como será que Deus está avaliando a obra que nós fizemos e ainda nós vamos fazer? Está nas nossas mãos a evolução dessa obra. Bênçãos superficiais passageiras vão dar se ninguém estiver orando, se todas as mãos estiverem abaixadas. Agora, se Deus olhar para essa igreja, se o Espírito de Cristo pairar por aqui e ver orações e corações sinceros diante dele, com mãos erguidas durante a batalha, para que Israel vença Amaleque, grandes bênçãos serão levadas a outras pessoas. Campanhas evangelísticas poderosas serão realizadas pelas nossas mãos. Porque foi exatamente o que as outras pessoas fizeram. Elias e Jesus foram evangelistas. Foram pessoas que fizeram enormes campanhas evangelísticas. Por quê? Porque na maior parte do tempo deles, ou seja, em todo o tempo, as mãos deles estavam erguidas para Deus, para a peleja contra Amaleque. Todas as bênçãos e todas as vitórias do reino de Deus fluem do céu a pessoas de mãos levantadas, como Moisés, que oram sem esmorecer. A bênção é simples. O céu está com várias janelinhas abertas e cabe a nós pegar a chavinha e destravar a porta. Deus anseia por cumprir as maiores promessas se você se firmar nelas, orando incansavelmente. Se você acreditar na Bíblia, não chamar Deus de mentiroso, fizer o que Ele está te mandando fazer e orar incansavelmente. Deus anseia, Ele está com Deus. A gente muitas vezes limita a Deus. Não que Deus se restringe a nós, mas Deus deseja fazer muitas coisas por nós e Ele não pode fazer porque a gente não ora incansavelmente. Deus deseja cumprir várias promessas. Muitos de nós aqui temos promessas que Deus fez há vários anos e não aconteceu, porque você não está orando incansavelmente. Deus anseia por tornar visível e efetiva a vitória de seu filho. Você não tem vitórias? Olha para a sua vida, como é que ela está? Não foi ele que desistiu, não foi Deus que desistiu, não foi ele que voltou atrás, foi você que parou de orar, você que se perdeu em algum momento da sua caminhada com Deus e achou que a partir dali era você sozinho. Portanto, saia dessa crise de desânimo, saia disso do que o diabo colocou, saia, vai para frente, avança. Deus está mandando você ser forte e corajoso, porque o véu do tempo foi rasgado. Você precisa tornar-se uma pessoa de oração que luta e um lutador que ora. Um lutador é uma pessoa que está sempre perseverante. Ela pode estar tomando porrada, mas ela não cai. Ele levanta a partida de Cristo e vai, e continua, e vai na força e na garra com Deus, e ele chega. Neste exato momento, o Senhor, peço perdão, aqui o Senhor sai com letra minúscula, você não pode, quer encher você de novo com poder para orar. Ele quer derramar sobre você seu espírito de oração. Procure por pessoas que tenham o mesmo propósito e orem juntos. Se agregue com pessoas da mesma religião que você, ou seja, Deus já juntou um povo, com pessoas que vão te levar para frente, com pessoas que vão te estimular, com verdadeiros amigos, que vão te apontar o que está certo e o que está errado. Essas pessoas vão te motivar. Ore com elas, se junte com elas. Seja sempre dois, porque quando um cair, o outro consegue, com a ajuda de Cristo, te levantar. Vemos em Êxodo 17 uma pequena célula de oração, formada por 3 pessoas, Moisés, Hur e Arão, no alto de um monte, e através deles, um povo inteiro
alcançou a vitória. Através de uma pequena igreja de 50 pessoas, que se no alto de um monte, no Monte Santo, no Monte Solene, se unirem, levantarem as mãos para verdadeiramente clamar por essa batalha, grandes coisas e uma grande vitória. Aqui diz, por 3 pessoas, um povo inteiro alcançou a vitória. Imagine quantas vidas podem ser alcançadas quando nós nos dispormos e entendermos que, para tudo que acontecer, o véu do tempo da nossa vida está rasgado. Jesus rompeu e temos livre acesso diante de Deus. Amém? E a música que a gente vai cantar agora fala orando. E essa música resume tudo muito bem na pregação. Ela fala, orando eu recebo mais poder, orando eu renovo a minha fé, orando eu vou ter mais experiências, orando eu ultrapasso o infinito e vou até o trono do céu. Por quê? Porque o véu do tempo foi rasgado, porque você tem acesso direto a Deus. E aí ela diz também, orando me esqueço do mundo e sinto paz nesse minuto. Enquanto eu estou orando, eu sinto paz, porque você confiou em Deus e esqueceu de tudo. Você vai alcançar a vitória e grandes coisas Deus pode fazer por nós. Amém?